if this male use left wing, se aquele macho utiliza a asa esquerda, he will never succeed. ele nunca terá sucesso. What a program! Que programa é este? And the scientists even found out E os cientistas até descobriram this vibration cycle. que este ciclo de vibratória, How fast it should vibrate per second. a que velocidade aquilo deveria vibrar por segundo. And that's even written with ATGC. E mesmo isso está codificado com o ATCG. What a program. Que programa é este? Okay? Now, then female, after listening to that beautiful song, Depois de a fêmea, depois de ouvirem esta serenata muito bonita, and the female's dopamine gene were activated, e os genes que produzem a dopamina são ativados, and female says, okay, go ahead. e a fêmea diz, está bem, então vá lá. Then male goes like this, E depois, portanto, o macho then this comporta-se male daquela maneira, is successful. e depois há a fecundação. There's 6 different steps of the mating behavior. Há 6 passos diferentes neste processo reprodutivo. Was written Estes 6 passos estavam escritos in the language of genes. na língua genética. Whose language is this? Mas esta língua é de quem? Do you think fruit fly themselves created this plan? Acham que esta mosca da fruta criou esta linguagem, este programa? No. Não. Whose program is this? De quem é este programa? Genes are the letters, Os genes são os padrões, using 4 different alphabets. usando somente 4 letras do alfabeto. A, D, G, C. A, T, G, C. And now we scientists can read these letters. E agora nós cientistas podemos ler estas letras. You heard about the Human Genome Project. Já ouviram falar acerca do padrão do genoma humano? So we scientists we can read almost 99% of all the gene we human beings have. E agora nós cientistas podemos ler quase 99% dos genes que um ser humano tem. So these letters are the programs Então estas letras são os programas in every single cell we have in our body. em cada célula que nós temos no nosso corpo. What is depression? O que é a depressão? Many people are depressed today. Muitas pessoas estão deprimidas hoje. It is so simple now. É muito simples hoje. Your endorphin gene is not working. O nosso gene das endorfinas não está a funcionar. That's why you have no joy. É por isso que não temos alegria. You have no serotonin genes working. Nós não temos genes da serotonina a funcionarem. Your serotonin gene is quiet. O gene da serotonina está calado. And you do not produce serotonin. E não produzimos serotonina Therefore you have no peace of mind. e por isso não temos paz de espírito. You feel always worried, E sentimos sempre preocupados, afraid. com medo. You feel negativities. Sentimos sempre muito negativos. You never feel positive. Nunca nos sentimos positivos. You're always pessimistic. Estamos sempre pessimistas. You never feel optimistic. Nunca nos sentimos optimistas. Why? Porquê? Because of lack of serotonin production. Por falta de serotonina, da produção de serotonina. If you produce more serotonin, Mas se produzimos mais serotonina, you're more optimistic, nós somos mais otimistas, you're peaceful, temos mais paz, you're not worried that much. não nos preocupamos tanto. So this gene determines your character Portanto, este gene determina o nosso caráter and behaviors e tipos de comportamento and how you look like. e como é que nós nos parecemos. So everything is coming from genes. E tudo isto vem dos genes. Let me show you this picture here. Deixa-me mostrar-lhe agora outra fotografia. All right. This is cancer cells. Isto é uma
Isto são células cancerosas. Cancer cell is abnormal cells. Estas são células anormais. Now, abnormal cell means Uma célula anormal quer dizer the cancer cell looks different. que aquela célula tem um aspecto diferente. Its outside shape is already different. A sua forma é diferente. And it behaves terribly. E tem um comportamento muito terrível, muito diferente. The cancer cell does not behave like a normal cell anymore. Uma célula de cancro não se comporta como uma célula normal. You know what? Cancer cell used to be normal cell. Sabem que a célula de cancro costumava ser uma célula normal. They used to look normal, Elas pareciam-se but normais, they no longer look so normal. mas não mais se parecem normais. They used to behave normally. Costumavam comportar-se de uma forma normal, Now they behave terribly. agora comportam-se de uma maneira muito má. What happened to them? O que é que aconteceu a estas células? Why normal cell became cancer cell? Porquê que células normais se transformam em células cancerosas? Their gene changed. Os seus genes modificaram-se. Gene in the normal cell Os genes nas células normais became abnormal genes. tornaram-se genes anormais. See. Now you need to know how. Agora precisamos de saber porquê. How Como? gene changes. Como é que os genes se transformam? Most people knows that gene never changes. A maior parte das pessoas pensam que os genes nunca mudam. Well, I'm a doctor. Eu sou um médico, I used to think so. eu também costumava pensar isto. Gene never changes. Os genes nunca mudam. A gene is like in the solid state all the time. Os genes estão num estado sólido continuamente. That's why when you have some kind of genetic disease, É por isso que quando aparecem as doenças genéticas, it's impossible to cure anymore é impossível curarem, because gene never changes. porque os genes nunca mudam. I always thought, Eu penso- then how come genetic change started? Então eu pensava, perguntava a mim mesmo, mas então porquê que estas mudanças genéticas, como é que estas genéticas começam? Now we scientists knows Agora, nós cientistas sabemos, almost all chronic diseases we know today, quase todas as doenças crónicas que conhecemos hoje, like cancer, como o cancro, diabetes, diabetes, your arthritis, artrite, or your atherosclerosis, ou mesmo aterosclerose, almost all the diseases you know today quase todas as doenças que nós conhecemos hoje is caused by gene change. são causadas por mudanças nos genes. Today we know that the gene changes. Hoje sabemos que os genes se transformam. If gene does not change, Se um gene não se transforma, all the cells we have in our body will never change. então todas as células do nosso corpo Because nunca mudarão. Because gene determines our cells' character, behavior and shape. Porque os genes determinam o comportamento, o padrão e o comportamento de todas as células. And our bodies consist of cells. E os nossos corpos são constituídos por células. So when you're sick, Então, quando estamos doentes, the some of the cells you have does not behave normally. algumas das células que têm não se comportam de uma forma normal. And cells have an abnormal character. Algumas células têm comportamentos anormais. What does that mean? O que é que isso quer dizer? That means your gene changed into cells. Isto quer dizer que os genes das vossas células se transformaram. So it is very surprising to know today. Então é muito surpreendente hoje chegarmos à conclusão Almost all diseases you know is genetic disease que today. quase todas as doenças que nós conhecemos são doenças genéticas. When I was in medical school, Quando eu estava na Faculdade de Medicina, we had only very few hereditary diseases. nós só conhecíamos algumas doenças hereditárias. You know. But now every disease you know Agora, quase toda a doença que conheceis is genetic hereditary diseases. são doenças genéticas e hereditárias. See, even you know the breast cancer. If you have your mother had a breast cancer, Mesmo, por exemplo, o cancro da mama, se a sua mãe teve cancro da mama, you had much higher chance to can have estão em maior risco de contraírem essa doença.
your genes in your breast Os genes na mama can change into cancer gene podem transformar-se em genes cancerosos much more easily than the female who has a healthy mother. muito mais facilmente do que as senhoras que têm mães saudáveis. If your father had diabetes, Se o vosso pai teve diabetes, you can develop diabetes much easier. podem desenvolver esta doença com muito mais facilidade. Then what happened to your father? O que é que aconteceu ao vosso pai? Why did he have diabetes? O porquê que ele teve diabetes? Even though he had all very healthy genes. Mesmo que ele tivesse todos os genes muito saudáveis. Your father's parents never had diabetes. Os vossos avós nunca tiveram diabetes. Your grandparents had a normal, healthy life. Portanto, os vossos avós tiveram saudáveis. But how come your father has Porquê que o diabetes? pai teve diabetes? That we have to understand. Nós temos que perceber isso. The seminar this week is very important for you. Este seminário esta semana é muito importante para vós. I'm going to give you this basics of the roots of the disease to you. Eu vou apresentar-lhes estas raízes das doenças. When you found out, Quando descobrirem wow, gene can change, como é que estes genes podem mudar, then you can have a new hope. então podem ter uma nova esperança. If gene can change, Se um gene pode transformar-se, that's why you can be sick. é por isso que podem ficar doentes, You can have hope also. então podemos ter esperança também. What is the hope? Qual é a esperança? Yes, go ahead. Yeah, say it. To revert the process. That's right. Gene can be reverted back to normal. Portanto, pode-se transformar e reverter aquele processo para o gene ficar normal outra Right? vez. Gene can change from normal to abnormal. O gene pode transformar-se de normal para anormal. That's why we can be sick. É por isso que nós ficamos doentes. But you know what? Gene can come back to normal because gene can change. Mas os genes também podem reverter-se para um estado normal, porque o gene pode transformar-se. This is our new hope in this 21st century. E esta é a nossa nova esperança neste século XXI. Okay. So this is the concept, this week's seminar. E este é o conceito nestas apresentações desta semana. Yeah, then I'll get into the cancer, E depois vamos falar do cancro, diabetes, da all these diabetes important diseases. E I'll todas- explain to you. e nestas doenças importantes que eu explicarei a vós. And how these diseases can happen, Como é que estas doenças aparecem how this gene changed abnormally can come back to normal. e como é que estes genes que estavam transformados em algo anormal se pode reverter para um processo normal. Today's medical science A medicina da atualidade cannot reverse genes back to normal. não pode reverter este processo de anormal para normal. We do not have that very high-grade technique yet. Nós ainda não temos estas técnicas altamente desenvolvidas. We are expecting to have that kind of technique in about 20 years. Estamos à espera de desenvolver estas técnicas para talvez daqui a 20 anos. But you cannot wait for 20 years. Mas nós não podemos esperar 20 anos. See, to change the genes, Para transformar os genes, we need to be very highly educated and trained. nós temos que ser extremamente bem preparados e bem treinados para o fazer. But let me tell you Mas something. deixem-me dizer-lhes algo. If you're sick today Se estiveres doente hoje, with diabetes, com diabetes, with atherosclerosis, com aterosclerose or any other condition, ou qualquer outra condição médica, you have the cells which has been changed. vocês têm células que foram transformadas. Somehow you changed your genes. De alguma forma, transformaste os vossos próprios genes. Were you highly trained scientist? São cientistas altamente formados e treinados para o fazer? Para transformar o bem no mal? Did you learn how to change your genes so you did it? Aprenderam a transformar estes genes? No.
Não. It happened, right? Mas aconteceu.